Glória a Deus. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor, no livro de Apocalipse. Hoje nós vamos estudar capítulo 8. Nós temos estudado versículo por versículo, às vezes a gente pula um ou dois ou três, dependendo do contexto daqueles versículos, mas estamos fazendo um passo a passo e procurando assim entender, como eu tenho falado, o livro do Apocalipse, ele é um livro simples, ao mesmo tempo complexo. É um livro fácil de entender pelo seu próprio contexto, mas ao mesmo tempo exige várias leituras. De modo então, meus irmãos e minhas irmãs, que quanto mais nós lermos, mais nós iremos compreender. Hoje então, nós vamos ler Apocalipse capítulo 8, onde nós basearemos o nosso estudo das 7 trombetas. O versículo 1 do capítulo 8 diz assim: E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Eu tinha um amigo, pastor, que ele falava que nessa parte do céu não tinha mulher, porque fez-se silêncio quase meia hora, não é? Mas é claro que é uma brincadeira. Esse silêncio de meia hora, meus irmãos e irmãs, o céu fica em silêncio como atitude de suspense. Atitude de suspense e tremor diante do julgamento de Deus ao mundo. Versículo 2: E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Esses anjos são servos ministrantes de Deus. Esses anjos, eles estão próximo do trono de Deus, a serviço de Deus. Isso mostra então, meus irmãos, que Deus, ele está cercado dos teus anjos, dos seus anjos. Eles estão próximos, atentos às ordens de Deus. Nós também devemos ser assim. Nós precisamos estar próximos de Deus, atentos àquilo que Deus está falando ou está querendo de nós. Versículo 3: E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Olha só, meus irmãos e irmãs, o altar está próximo do trono. Então, quando nós estamos em comunhão com Deus, nós estamos próximos do trono de Deus. E nesse versículo de 8:3, ele repete o que 5:8 fala. Lá em 5:8 de Apocalipse, fala: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E aqui então, está dizendo que foi-lhe dado muito incenso, ou seja, são as orações dos santos, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos. Aleluia. Desde a mão do anjo até diante de Deus. Isso é maravilhoso de saber, meus irmãos. Nossas orações sobem à presença de Deus. Quando oramos, nós nos unimos a Deus. As orações dos santos provam que o altar e o trono estão muito próximos, que os anjos estão
ali próximos de Deus. As nossas orações chegam até o altar do Senhor e os anjos estão ali próximos de Deus, e Deus do seu trono, Ele recolhe as nossas orações. É algo maravilhoso. A oração, ela sobe até o altar e chega ao trono de Deus. Por isso, meus irmãos, que orar é algo sério. Orar é unir a nossa vida ao altar de Deus, e o altar de Deus ao trono de Deus. Altar e trono trabalham juntos. O altar e o trono estão próximos. Aonde nós temos colocado as nossas vidas? No altar? Precisamos colocar nossas vidas no altar do Senhor, porque quando colocamos as nossas vidas no altar, nós estamos próximos de Deus. Nos tornamos então cooperadores de Deus na medida em que oramos. Sabia disso? Quando nós oramos, nós estamos cooperando com o reino de Deus. E antes de ler o versículo 5, que aqui no Apocalipse 8:5 nós já começamos então orientações para a abertura da primeira trombeta. Eu quero ler então Gênesis 9, de 13 a 16. Veja, meus irmãos, que há toda uma introdução, há todo um preparo para que então esta primeira trombeta seja tocada. Todo um cerimonial para nós vermos como que Deus trabalha nas nossas vidas. Deus, Ele tem princípios, e os princípios de Deus são eternos. E aqui então, meus irmãos, nós podemos ver nesse princípio aqui, onde Deus está preparando o céu, a terra, para o toque da primeira trombeta. Eu quero então aqui ler Gênesis 9, de 13 a 16, que diz assim: o meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. O que nós temos aqui, meus irmãos? A primeira trombeta vai tocar e está em sintonia com a aliança de Deus. O mundo não vai ser mais destruído em água. O mundo não vai ficar mais inundado com as águas que inundaram ali na época de Noé. Sabe como que vai ser agora o final do mundo? Sofonias 1:18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. É isso, meus irmãos. Deus, Ele vai destruir esse mundo com o seu fogo. O juízo de Deus agora vem com o seu fogo. Versículo 5 de Apocalipse 8, voltando à leitura de Apocalipse. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Interessante, né? Às vezes, irmãos, nós questionamos as igrejas históricas
porque fazem liturgia. Deus é litúrgico, passo a passo. Se nós escrevemos aqui uma liturgia, tem a hora que Deus fala, a hora que os anjos entram, a hora das trombetas. É um cerimonial litúrgico, lindo, maravilhoso, em sintonia com Gênesis. A palavra de Deus não volta atrás, a palavra de Deus é fidedigna. Se Deus fala, Ele cumpre. As trombetas, meus irmãos, são semelhantes às pragas enviadas ao Egito. O número 7 de trombetas indica que Deus trará, é até espantoso falar isso, mas Deus trará um julgamento perfeito sobre a terra. O julgamento não vai ser um julgamento injusto, vai ser um julgamento perfeito, porque o número 7 traz a perfeição de Deus. Vai ser um julgamento perfeito, vai ser um julgamento completo e inteiramente apropriado para realizar o propósito de Deus contra o mundo e os ímpios que nele vivem. 7 trombetas, será um juízo perfeito, será um juízo completo, será um juízo, meus irmãos e minhas irmãs, onde Deus trará à tona a sua ira e o seu dia de julgamento sobre a terra, sobre os ímpios. Nós percebemos nesse texto de Apocalipse que as trombetas de 1 a 4, elas revelam a destruição de 1/3. 1/3, veja, são 7 trombetas. As trombetas de 1 a 4, até a 4ª trombeta, traz destruição para 1/3 da terra, 1/3 do mar, 1/3 dos rios e 1/3 dos corpos celestiais, ou seja, do céu. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Isso significa o quê? Catástrofe. Catástrofe na terra, catástrofe no mar, maremoto, terremoto, catástrofe nos rios, catástrofe no espaço. Versículo 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta. Veja então por que houve silêncio no céu. É como um maestro que está dirigindo uma orquestra. Todos os músicos precisam estar atentos à batuta do maestro, ou seja, eles precisam estar atentos à direção do maestro. E os anjos estão ali, formando aquele coro de juízo. E todos, tem que ser na hora. Tem que ser no momento que Javé dar a ordem, a gente tem que tocar. É uma sintonia, meus irmãos. Isso precisa acontecer na igreja também. Porque Deus é um Deus de sintonia. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva de fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada a sua 1/3 parte, queimou-se a 1/3 parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. 1/3 parte é um número divino, dando a entender que o que sucederá e o que vai acontecer é um juízo de Deus, não é um juízo de homem. Mas, meus irmãos, nos mostra também que esse juízo será grande, porque 1/3 é muita coisa. É você dividir um todo em 3 partes e tirar uma. Primeira trombeta tocada, e 1/3 da terra, 1/3 do céu, 1/3 dos rios, 1/3 do mar, foram atingidos com o fogo de Deus. Versículo 8. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar, e morreu a 1/3 parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a 1/3 parte das naus, dos barcos. Versículo 10.
E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, e o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se um absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Isso não lembra então o Egito? Lembra o Egito? É interessante aqui, meus irmãos, essa estrela chamada Absinto, que ela atinge ali as águas, e as águas dos rios se tornam amargas. Existe uma bebida, eu estava pesquisando, existe uma bebida chamada absinto. E essa bebida é oriunda de uma planta, e as pessoas usavam essa planta como curativa, para curar enfermidades. E sabe o que o ser humano fez? Fez uma cachaça. E eu estava lendo no Wikipédia que a cachaça absinto, ela foi proibida na França, na Europa, porque ela tinha até 89% de álcool. As pessoas tomavam, ficavam delirando, surtos psicóticos. E aí o Brasil, como gosta de importar tudo que é ruim, importou a cachaça absinto e fez uma lei, só pode ter 54% de álcool. Meus irmãos, esse álcool que a gente compra no mercado, quantos por cento tem? 46. O absinto tem 54% de álcool. Misericórdia. Meus irmãos, por que eu estou dando esse destaque? Porque essa estrela absinto é para detonar mesmo. É para detonar as águas. As águas ficarão amargas. Se hoje há uma corrida para a economia de água, água doce, água potável, imagina então com 1/3 do que tem acabando, se tornando amarga. Mas, meus irmãos, Deus permitirá o envenenamento da água dos homens. Deus permitirá. Deus vai permitir também que as mentes humanas sejam corrompidas. Deus vai permitir também. Deus vai permitir que esses homens venham a negar o seu nome. Deus vai permitir que esses homens neguem a existência dele. Deus vai permitir que esses homens se achem suficientes. Deus vai permitir, meus irmãos, essas coisas, porque faz parte da grande tribulação. Faz parte. Deus vai permitir que as pessoas usem a religião para enganar a muitos, para dar golpes. Deus vai permitir. Os falsos profetas, Deus vai permitir. Deus vai permitir, meus irmãos, que as pessoas deem preferência ao anticristo, crendo em seus prodígios, crendo na sua mentira. Deus vai permitir que as pessoas, meus irmãos, fiquem debaixo do jugo diabólico que vai tomar conta da terra, gerando morte. Veja, meus irmãos, que Jesus, ele é vida. João 10:10. O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E o anticristo, não pensemos nós que o anticristo ele vai se aparecer negando Jesus, negando Deus, negando o Espírito Santo. Não. A Bíblia fala, lá na carta de 1 João,
que ele vai negar a Jesus, que ele não vai reconhecer Jesus, mas ele vai se apresentar como um falso, como contra Cristo. Só que se ele se apresentar falando mal do Evangelho abertamente, ninguém vai segui-lo. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Alguém aqui na vida já teve uma experiência com um profissional ruim? Com um profissional que prometeu que ia fazer uma coisa e não fez? Já? Qualquer tipo de profissional, qualquer profissão. Quando então você contrata o serviço daquele profissional, ele parece que ele tem uma lábia, que ele não é assim, sabe, vai ficar muito bom, vai ficar, te dou uma ideia assim. Então é assim, meus irmãos, o anticristo, ele vai então dar uma aparência que ele está do lado de Deus. Mas assim como um profissional ruim, que fala uma coisa e faz outra. Uma vez eu contratei um serviço de um profissional e estava tudo certo. Olha, assim, né? Depois que você terminar de fazer isso, você limpa tudo lá, a casa do vizinho, senão depois ele vai, vai chegar em mim, né? E vai brigar comigo. Não, pode deixar. Não limpou um dia. Eu que tinha que ir lá no vizinho e limpar, para não ter problema com o vizinho. Ou seja, o anticristo, ele fala uma coisa, mas age diferente. Igreja, vamos nos atentar. 1 João 2,18: Filhinhos, esta é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, já se tem levantado muitos anticristos, pelo que conhecemos que é a última hora. Nós estamos na última hora. O anticristo está aí. Ele já está mentindo, ele já está tragando muitas pessoas. Aquele que se opõe, olha o que diz 2 Tessalonicenses 2:1-4: aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou objeto de adoração. Vejam só, o anticristo se apresenta defendendo Deus. Porque se ninguém vai na dele, irmãos. Chegar alguém aqui falando que Deus é isso e colocar a opinião dele sobre o Evangelho, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo e falar que eu não acredito em nada disso, é tudo baboseira. Você vai seguir uma pessoa dessa? Ninguém vai seguir, irmãos. Então ele vai se apresentar como sendo um defensor de Deus, mas as atitudes se opõem. As atitudes se opõem. Ao invés de levar as pessoas a adorar a Deus, olha o anticristo, no Brasil e no mundo. Ao invés de ele levar uma pessoa a adorar a Deus, ele vai levar a pessoa a cultuar a ele. É a ele. As pessoas vão adorar ao anticristo. Por isso então, meus irmãos, quando nós vemos a palavra de Deus, lemos a palavra de Deus e aprendemos da palavra de Deus, precisamos então ter temor. Temor. Porque Deus, ele não mente. E a sua palavra não será retardada. Ou seja, ela vai chegar na hora certa. Versículo 12. E o quarto anjo tocou sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão
de ainda tocar. O ai significa o que, igreja? Sofrimento. O ai significa dor. Então hoje, nós vimos aqui em Apocalipse 8, que as trombetas de 1 a 4, elas ferem a terra, o mar, os rios, o espaço. Mas faltam ainda 3 ais, que são as próximas 3 trombetas que nós vamos falar na terça que vem. E essas trombetas, então, essas 3 que faltam antes da abertura do 7º selo, essas trombetas vão diretamente atormentar o ser humano. Então, primeiro Deus vai atormentar o globo terrestre. Nas primeiras 4 trombetas. Nas últimas 3 trombetas, Deus vai atormentar o ser humano. As trombetas soam para advertir e não para destruir totalmente. Irmãos, até na trombeta, até na tribulação, Deus vai ter graça e misericórdia do seu povo. Porque quando nós falamos de terça parte, nós não estamos falando de 100%. Nós estamos falando de terça parte. Ou seja, igreja, terça parte será prejudicada, mas Deus terá misericórdia de 2/3. Isso é graça. É graça na tribulação. A maioria da raça humana sobrevive, vendo a ira de Deus manifesta contra o pecado e tem uma chance para arrepender-se. É a ira de Deus misturada com a graça. Tribulação é a ira de Deus misturada com a graça. Nós estamos vivendo aqui hoje somente a graça de Deus. E às vezes achamos que está difícil. A gente fica, angustiado com tantas coisas ruins que estão acontecendo. Mas não se esqueçam, nós estamos na graça. Quando vir então a tribulação, aí quem ficar presenciará o juízo e a graça de Deus. Nunca poderemos afirmar que Deus não dá oportunidade. Deus dá oportunidade. Até na tribulação, quem ficar na tribulação terá oportunidade. Deus é um Deus de oportunidade. Melhor é vir a Deus sem tribulação. Melhor é subir para o céu com o noivo, com a igreja arrebatada. Melhor é termos a nossa vida no altar de Deus, porque quando temos a nossa vida no altar de Deus, nós estamos próximos do trono de Deus. E nós não iremos passar pela tribulação. Amém? Que Deus os abençoe.